Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e a gente vai começar uma série aí de aulas sobre as heranças da administração pública. Então a gente vai falar de herança intelectual, de herança política, então vem comigo para a gente poder discutir. A gente começa então nas heranças intelectuais, onde a gente tem três teóricos, tá? O Weber, o Marx e o Freud. E nesse primeiro momento a gente começa então falando de Weber. E tá aí então, né, o conhecidíssimo Max Weber. A ideia aqui não é que a gente vai ficar reciclando, falando várias coisas que a gente já viu de Weber em outros momentos. Tem uma aula todinha sobre a teoria burocrática, eu coloco aí na descrição do vídeo para quem quiser reciclar os conteúdos do Weber, rever algumas coisas da teoria dele. A ideia aqui é que a gente então refaça a ideia do Weber olhando a administração pública, né? E a gente começa por aqui, né? A burocracia, ela começa numa burocracia no sentido racional, daí eu trouxe aí os racionais só para fazer um memezinho. A burocracia, então, do Weber é uma burocracia no sentido racional. Qual é a lógica? A lógica é de que esse formato de burocracia ele é um formato pensado através da razão. Então vamos lá, burocracia, a junção de bureaucracy, né? A ideia de a teoria, né? A teoria da bureaucracy com o bureau, a teoria do escritório, a teoria da firma. Então pensar uma teoria para esse espaço onde as atividades administrativas acontecem. Essa que é a lógica da burocracia. E ela é racional porque ela acontece dentro do formato de razão, não é algo que alguém acha que deve ser assim, ou que outra pessoa acha que deve ser de outra forma. Não, tem a ver com um princípio de razão, de racionalização, de pensar, de planejar, de pesquisar, tá? O Weber ele se torna o pai da sociologia, como a gente já sabe, por causa dessa ideia dele de entender a burocracia, ou de entender esse espaço da sociologia enquanto algo objetivo e que tem assim um significado, né? Que amplie o significado das vivências sociais. Então é importante a gente entender que para o Weber a ciência da sociologia, a ciência das pessoas, ela é uma ciência objetiva. Ela é uma ciência que tem um foco, tem um porquê, tem uma razão. Ela acontece olhando para esse foco, para esse objetivo. E ela gera significado nas relações entre as pessoas. Então não é simplesmente estudar sociologia por estudar sociologia. É estudar sociologia para que isso tenha um significado e tu consiga tomar decisão em cima do que tu estudou, tá? O Weber, ele tem uma influência tardia, tá? Nas teorias da administração e também nas teorias da administração pública, como a gente vai ver ao longo dessas aulas aí de heranças que a gente vai estar trazendo. Mas a influência tardia dele acontece e ele vai ser retomado lá pela década de 30, década de 20, mais ou menos. É onde os estudos de Weber vão voltar, né? Quando o pessoal começar a ter que ter novas formas de fazer gestão, tá? Especificamente ali depois da crise de 29, tá? E aí a gente pode avançar para entender uma ideia muito importante do Weber para a administração pública, tá? Que é a ideia que está inclusive nesse livro que ele publica, tá? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa ideia do Weber é tão forte, como eu falei, ela gera um livro, né? Mas o que o Weber vai escrever aqui? Ele vai escrever o seguinte, que o capitalismo e a ética protestante é uma coisa só, tá? É difícil separar uma coisa da outra, eles são muito imbuídos uma coisa da outra. A gente precisa voltar no tempo e entender que a religião predominante no mundo era o catolicismo. Por ser o catolicismo, é aquela ideia, né, de que não acumular tesouros no reino da terra, onde vai ser consumido, né, pela ganância humana, acumula tesouro sempre no reino dos céus, na eternidade, tá? Só que nisso, alguns padres, alguns monges começam a ver nisso uma oportunidade de comércio, né? Porque se a pessoa não pode gastar o seu dinheiro acumulando coisas, né? Então ela pode usar o seu dinheiro comprando espaços no reino dos céus, comprando o perdão dos seus pecados. Então essa crença que se tem, uma crença de que se tu ofertar na igreja, ofertar na mão do padre, tu vai ter a bênção, tu vai ter a indulgência. É o que o Weber vai perceber que na ética protestante isso muda. Há uma mudança justamente de tradição e de crença.
A partir de agora, nos protestantes, eles percebem o seguinte: eu posso sim ter tesouro na terra. Por quê? Porque ter tesouro na terra não me faz ser ou não ser salvo, não me faz ter ou não ser ganancioso. É justamente o contrário. Porque dentro do protestantismo existe a ótica calvinista, tá? E os calvinistas, eles entendem que algumas pessoas serão salvas para o reino dos céus, outras não. Então eles ficam assim, como é que a gente vai saber se essa pessoa ela é salva ou ela não é salva? Através da prosperidade. Então, se essa pessoa prospera, se ela tem riquezas, se ela tem dinheiro, se ela tem acúmulos de capitais, essa pessoa tem a chancela de que Deus abençoou, né? Essa bênção mista, tanto do futuro, né, enquanto salvação assim eterna da sua alma, quanto aqui agora. Essa pessoa já está salva, ela está garantida porque ela tem esse acúmulo de capital. E esse acúmulo de capital te permite ainda auxiliar a igreja a imprimir novas bíblias, a imprimir novas coisas que vão fazer a religião protestante entrar aí, né, no rol das religiões, desse formato cristianismo, né, das religiões, e se firmar como uma religião muito séria, muito importante, a partir dessa ótica do capitalismo. Então, se a ótica do capitalismo ela está imbuída aí da ótica da religião, o Weber ele coloca isso nesse livro porque ele analisa essas relações também na burocracia. Ele vai dizer então que tanto esse ambiente assim ele pode ser percebido através das relações entre as pessoas por um objetivo econômico, né? Então a relação que a gente tem aqui do Weber, do espírito do capitalismo, da ética protestante é a seguinte: antes não se tinha necessidade de entender a teoria da firma, porque não se tinha um interesse tão grande em ter grandes firmas, grandes empresas, né? Porque era uma acumulação de capital e era pecado. Quando entra o Martinho Lutero com as ideias protestantes e aí muda-se a ótica, a partir daí se torna necessário e interessante ter a firma, tá? Então é mais ou menos aí que entra a ideia do Weber. E aí a gente avança, né? Porque o que acontece? Esse aqui é o meme da eleição, né? Quando a Soraya pergunta pro padre, você não tem medo de ir pro inferno? Para eles é justamente o que eu estava falando, né? Então, o capitalismo ele é um meio para uma finalidade, né? Tu ter o dinheiro, que significa que Deus está te abençoando, e tu pode usar esse dinheiro ainda para espalhar a religião, para fazer a religião protestante chegar em outras pessoas. Seria então a garantia da tua salvação, tá? Uma outra questão, aí a gente volta para o Weber de forma crua, que é a ideia da objetividade da ciência social. Então, se existem relações acontecendo dentro do ambiente das empresas ou da organização pública, esse ambiente ele é dotado de pessoas. E as pessoas têm vieses, né, sociais na sua mente, vieses pessoais na sua mente. E a gente precisa ter uma objetividade na ciência social para eliminar os vieses. Para quê? Para que o cientista social ele tome sim uma decisão que impacte o seu objeto de pesquisa. Para que o cientista social consiga mudar a sua realidade. Ele não fica só teorizando de forma crítica, muito pelo contrário. Ele toma uma decisão em cima do que ele faz. Tudo que ele pesquisa é pesquisado por um objetivo, por um eixo, por uma razão, tá? Então a amplitude do que ele pesquisa, ela é teórica, mas ela também é explicativa, tá? O que isso muda? Isso muda que o Weber vai chegar a um tipo ideal de burocracia, que não existe. O tipo ideal de burocracia é um tipo abstrato, uma abstração total, tá? Então, assim, a burocracia do tipo ideal, né, que deveria ser. E a gente sabe que através das pessoas, elas permeiam as organizações, né? Não consegue. Não é possível que tu chegue ao tipo ideal. Então nós temos aí tipos que vão acontecendo, né, através da abstração do tipo ideal do Weber. A burocracia do tipo ideal vai estudar 3 formas então de poder, né, de formas em que o poder ele acontece dentro da organização. E a gente tem então esse primeiro tipo que seria o tipo tradicional. Aqui eu trouxe a foto da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, a Betinha, né, para os íntimos. Até, coitadinha, já foi embora, né? Tava fazendo hora extra. Mas assim, a Betinha, né? A Inglaterra, ela tem uma monarquia, agora com o rei Charles, né? Mas ela tem essa monarquia, é tradicional o tipo de poder ali. Tu obedece, tu respeita aquela autoridade porque ela é tradicional, ela foi constituída assim. Tu foi ensinado que é assim, tu já concorda com isso desde criança, alguns até vão questionar esse tipo de autoridade de poder, mas não necessariamente vão derrubar ele, tá?
vão aceitar. E o tipo de autoridade tradicional, normalmente ela tem um poder aí, que é um poder coercitivo também envolvido, né? Aquela coisa do, eu tenho o poder dado pela sociedade, então eu posso mandar te prender, te extraditar e tal. O segundo tipo, aqui eu trouxe a foto da Ana Paula Valadão, que é uma pastora evangélica, que é a ideia do carisma. É o tipo de poder onde tu te conecta com essa pessoa porque essa pessoa, ela te emite alguma ideia de carisma, essa pessoa se conecta contigo de alguma forma, tu te conecta com as ideias dessa pessoa. Na religião evangélica é muito específico, né? Isso, tu te conecta com aquela ali, com aquele discurso, com aquele formato, né? Aquilo ali está de acordo com o que tu precisa, com o que tu imagina, com o que tu acredita. Se eu respeitar essa pessoa, se eu fazer o que essa pessoa está dizendo, eu vou ir para o reino dos céus. Então é uma ideia assim abstrata, mas é carisma, né? É culto à personalidade, assim. Isso aqui eu trouxe a figura da Ana Paula Valadão, mas eu poderia trazer um político, eu poderia trazer um líder social, de DCE, de fundação de sindicatos, tá? Enfim, a ideia de me conectar com as ideias, de me conectar com essa pessoa. Na tradicional, tu não te conecta com as ideias com essa pessoa. Tu respeita porque é tradicional, porque tu já concorda e tem que ser assim. É assim porque é assim, é uma coisa meio sem resposta, né? Até que alguém derrube uma monarquia, por exemplo. E a burocracia do tipo ideal vai vir na ideia do poder burocrático, né? Aqui eu trouxe a foto do nosso reitor da FURG, o professor Dr. Danilo Giroldo. É a ideia de assim, por que eu respeito e eu obedeço às ordens do professor Danilo Giroldo? Porque ele é o reitor, e o reitor ele tem esse poder dado pela organização, esse poder burocrático, que ele é racional legal. Ó, as duas palavrinhas aí, racional e legal. Ele é racional por quê? Porque tudo é pensado dentro de uma organização burocrática, tudo é planejado, é pensado, né? Alguém elaborou isso. E é legal por quê? Porque está dentro de uma norma, está dentro de uma lei, está dentro de um regimento. Então o professor Danilo Giroldo não pode propor algo muito doido, por exemplo, né, que as pessoas façam. Por quê? Porque tem que ser racional legal, tem que estar dentro do regulamento, dentro da norma, dentro desse registro de leis, tá? Já a burocracia já o tipo de poder carismático, às vezes a pessoa pode propor uma coisa muito doida e as pessoas farão, né? Apoiaremos tal candidato, faremos tal passeata por tal coisa, por tal ideia. As pessoas vão lá e se conectam com aquela ideia e vão junto mesmo, né? E na tradicional as pessoas fazem, sim, por uma questão de tradição, mas também por uma questão de tem que obedecer essa autoridade, senão eu posso ser até preso de repente, né? Pro Weber, o tipo ideal, então, é o tipo burocrático, que é o tipo racional legal. Eu não tenho como fazer uma anotação aqui, gente, eu acho, senão eu escreveria aqui. Racional legal, tá? Se puder, anota aí no teu material. Dito isso, esse formato racional legal, ele vai ser baseado em diversas ideias, diversos princípios, mas só pra gente comentar algumas delas, né? Primeiro, o princípio de incerteza, porque as organizações elas não se comportam de forma racional legal, né? Elas são desenhadas para ser assim, porque é o tipo do ideal, mas há uma utopia nesse formato, porque as organizações estão dentro de um ambiente muito incerto, né? Muita coisa acontece. E muda, né, os princípios, tá aí a Covid-19, por exemplo, e as organizações públicas em 2020 e 2021, né? Uma questão de impessoalidade, que se busca a ideia de que as relações serão impessoais, tu não é contratado porque gostam de ti, e sim porque tu tem competência técnica para desempenhar aquela função, e aí tu vai ter um número de matrícula, um número de servidor público, um número, né, de funcionário, uma ID funcional, tá? E não o teu nome especificamente. A questão do papelório, muito papelório, né, a administração pública, a burocracia, e principalmente pública, muito papelório, muita assinatura, muito documento impresso, e isso acaba se tornando a disfunção da burocracia, né, uma pena. Depois a gente tem as normas, né, muitas normas que vão surgindo, que vão regulamentando, que vão dizendo o que pode, o que não pode, como não deve ser, que são aí a parte legal do racional legal da burocracia. A gente tem a profissionalização da profissão do administrador, isso é interessante, né? A partir de agora o administrador público tem uma profissão, que é ser o burocrata, que é fazer a gestão desse espaço, né? Racional legal.
A gente tem a separação da pessoa jurídica com a pessoa física, então aquela empresa não é mais do Zépica, ela é do CNPJ que o Zépica representa, então não necessariamente é o Zépica que tem que tomar as decisões daquela empresa, pode ser um profissional, né? E as decisões elas são tomadas então por esse profissional técnico, de cunho técnico, e não de cunho pessoal. E há uma despersonalização dessas decisões, né? Não é a pessoa em si, sim o cargo que ela ocupa, tá? Alguns comentários breves só para a gente entender um pouco disso. Tem mais disso na minha aula de burocracia, eu vou deixar aí no link do vídeo, tá? Gente, e aí fica a grande pergunta do Weber, né? A grande pergunta que a gente faz em cima do Weber, né? Se a burocracia para ele endossa a burocracia ou se ele critica a burocracia, que eu trouxe no Mano Brown, né? É só uma questão de tempo pro fim do sofrimento. É o que o Weber mais ou menos vai dizer, tá? Se o Weber fosse um poeta do Racionais, ele diria que a burocracia é péssima, mas é a menos pior de todas, tá? Ele vai dizer que esse formato racional legal é a sina do homem moderno. O homem moderno não consegue viver longe desse formato racional legal. Ele não é bom, ele é prejudicial, mas ele é o que o homem moderno se prende, né? Nós acabamos nos prendendo a esse formato de trabalho, a esse formato burocrático, a esse formato racional legal, né? De relações impessoais nos ambientes de trabalho organizacionais. E tudo isso na administração pública se encaixa perfeitamente como uma luva e é o formato que nós temos, né, atualmente, certo? Gente, what comes next? Então a gente já falou de Weber e agora fica aí dois teóricos, Marx e Freud, para a gente poder discutir na sequência, tá bom? Então, quem quiser baixar aí o material da aula, os slides, os capítulos do livro, pega pelo QR Code aí e também vai estar na descrição do vídeo, tá? E é isso, gente. Valeu. Qualquer coisa me escreve, vai ser um prazer atendê-los. Valeu!